A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Consegui 1h15 com o pastor Janderson, gente, mas vai ser pouco, viu? Mas vamos lá, vamos remir o tempo, amém? Nós somos de Ipatinga, eu e Aristo, nascemos lá. Pode sentar, querido, fique à vontade. Eu creio que até isso eu falo, se nós estamos aqui é porque o Senhor trouxe, porque nem isso nós podemos fazer sozinhos, né? Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele é soberano na nossa vida, até para nos levar a ouvir a palavra, porque Ele sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Irmãos, o justo só pode viver da fé, e sem fé não é difícil, não é complicado, é impossível agradar a Deus. Então é necessário que todo aquele que se achega a Deus saiba quem Ele é, e nós estamos diante de um Deus abençoador, um Deus galardoador. Deus não tem problema nenhum em abençoar a tua igreja, porque Ele é Pai. O problema somos nós, queridos. Nós muitas vezes temos deixado os nossos poços entulhados, deixado os céus fechados, por não conhecer a vontade do nosso Pai. Nosso Pai tem bênçãos para nos dar. Nosso Pai tem portas abertas. E diante dessa palavra, nós vamos ministrar, dentro do testemunho, eu louvei a Deus porque eu amo demais essa igreja de Filadélfia. É uma igreja que nós deveríamos ser como ela. A igreja de Cristo é. Então, quem é a noiva do Cordeiro é uma igreja de Filadélfia, neste tempo, né, de ruínas mesmo, de tantas inversões de valores. E nós temos que ser essa igreja, queridos. Então, dentro do contexto dessa igreja, eu quero ler essa carta que Jesus vai pedir para João escrever, a carta à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, abra os nossos ouvidos espirituais. Pai amado, que toda cegueira espiritual neste lugar venha agora cair por terra, ser repreendida no nome de Jesus. Pai, nós queremos ver com os olhos da fé, nós queremos ouvir com os ouvidos espirituais, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Que as fortalezas da mente que se levantaram para que não conheçam a Cristo Jesus, que caiam por terra todo o ensinamento falso, todo o falso evangelho, que muitas vezes está impregnado em nós sem percebermos, Pai. Em nome de Jesus, opera neste lugar com libertação, com cura de alma, cura de fé, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Não há outro evangelho para pregar, se não for do arrependimento, se não for contra o pecado. Porque o ministério do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós vamos tratar nesse texto. E ele
Deus pregou para mim, nele, primeiro. Antes de pregar para a igreja, eu tenho que pegar essa palavra e comer ela. Eu tenho que digerir, ruminar a palavra que eu vou pregar. Ela tem que ser para mim, ela tem que ser para o pregador primeiro. E isso Deus fez comigo. E sempre que eu volto à igreja de Filadélfia, Deus faz isso comigo. Ele me mostra que eu tenho pouca força, que a minha fé muitas vezes parece que vai esmurecer diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das adversidades, nas tempestades. Mas Ele coloca uma porta aberta diante de mim. É a mesma porta que está diante de você, querido. Preste atenção no testemunho que você vai ouvir agora. É algo muito diferente, que eu nunca tinha visto e jamais pensei que seria comigo. E Deus fez algo na minha vida, confrontou a minha fé, desconstruiu toda a minha fé, desconstruiu o evangelho que eu vivia nele. Eu aprendi a viver um evangelho. Eu fui convertida aos 10 anos de idade, mas eu aprendi a viver um evangelho de conhecer Deus somente pelo que Ele tem para dar, somente pelo poder que Ele tem. E Ele tem poder. Ele é Deus do impossível, Ele é Deus de milagres. Mas para muitos termina aí. Muitos estão vivendo nesse evangelho que Jesus teve que endurecer o discurso lá atrás, porque havia uma multidão que enchia a igreja de Jesus, uma igreja ambulante, uma igreja itinerante, mas que enchia a igreja dele atrás do pão, do peixe, dos sinais, dos milagres. Não entenderam quem ele era, não conheceram que ele era o pão da vida. E ele disse: vocês estão atrás do pão que perece. Eu sou o pão da vida. Se vós não comerdes deste pão, não tereis vida em vós. Se vós não beberdes do meu sangue, se vós não comerdes a minha carne, não tereis vida eterna em vós. Amados, beber do sangue, comer da carne, é participar do sacrifício de Jesus Cristo. Não podemos tirar Cristo do nosso cristianismo. Nós somos chamados para padecer com Cristo, para sofrer com Ele, para triunfar nele. Nós precisamos voltar aos rudimentos, ao Evangelho de Cristo Jesus. Aquele discurso era duro demais, e é duro até hoje, para uma igreja de crentes mimados, que só querem seguir a Jesus pelo pão, pelo peixe, pelas dádivas, pelos bens que Ele pode dar. Jesus veio revelar Deus como um pai que supre todas as nossas necessidades, queridos. Ele não veio revelar Deus para ser Deus de um povo. Ele não veio mostrar Deus para fazer e realizar todos os nossos sonhos. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas, igreja. Ele morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Deus quer ser Pai. Ele não quer ser Deus, Ele quer ser Pai. O seu Pai, Abba Pai. Um Pai que você pode descansar em meio à tempestade. Aqueles discípulos não conseguiam compreender por que Jesus dormia na polpa daquele barco, em tempestade, em ventos fortes, água entrando no barco, e o filho dormia. Sabe por quê? Porque ele conhecia o seu Pai. É isso que ele veio revelar a nós, o Pai que nos adotou naquela cruz. Nós somos adotados, somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Ele não veio para nos dar coisas, Ele não veio para completar a nossa vida, Ele veio para transformar a nossa história, queridos. Ele veio para nos tirar debaixo de uma condenação eterna. Estávamos no inferno, estávamos condenados, destituídos da glória de Deus, afastados eternamente dEle. Ele veio e mudou toda essa história naquela cruz. Nele nós somos triunfantes, nele nós somos vencedores, nele as portas estão abertas, mas somente nele, queridos. Nós precisamos conhecer Deus como Pai e soberano, ou palavrinha, ou atributo que engasgou aqui em mim, diante dessa história que vocês vão ver. Por isso que Deus teve que transformar a minha mente. Mesmo Ele me convertendo aos 10 anos, Ele teve que desconstruir o evangelho que eu vivia.
Ele teve que desconstruir a fé que eu tinha, porque a fé que eu tinha era de crença. Fé e crença, amados, são duas coisas diferentes. Todo mundo tem fé, ou seja, todo mundo tem crença, mas são poucos que têm fé. A fé que vem de Deus é a fé que nos faz descansar em qualquer situação. Seja de doença, seja de morte, seja de tristeza, seja de perda de emprego, seja de tragédia. É uma fé que nos faz descansar em saber: Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. A minha vida pertence a Ele. Eu posso não entender agora, mas um dia eu vou compreender que Ele fez isso para o meu bem. Isso é fé. Crença não é isso não. Crença é acreditar que Deus vai fazer tudo o que você quer. Aí você vai fazer um monte de campanha, um monte de sacrifício, um monte de coisa, vai se esforçar, vai trabalhar bastante para Ele, para que no final Ele pague aquilo, Ele te dê aquilo que você quer. Amados, Deus não faz assim. Deus não tem empregado. Deus não tem salário para dar. O único salário que nós merecemos é o salário da morte mesmo. A única coisa que nós merecemos. E continuamos merecendo o inferno. Continuamos merecendo a condenação. Tudo que Ele nos deu em Cristo foi de graça. Nós continuamos não merecendo. Não tente agradar a Deus fazendo coisas para que no final Ele te abençoe. Não faça isso. Eu fiz. Vocês vão ver que eu fiz. Então Deus me coloca agora como testemunha viva para combater esse bom combate, pregando o verdadeiro evangelho, para que as mentes sejam libertas, porque Deus tem muito para nos dar, querido. Ele é papai, Ele é abençoador. Então, a forma que Ele fez comigo foi um propósito, um projeto dEle na minha vida, desde quando eu fui gerada no ventre da minha mãe. A tua história está escrita, desde quando você era uma substância informe no ventre da tua mãe. Você está autorizado por Deus. Não importa se você quer viver, não quer viver, se sua mãe não te quis, você nasceu assim mesmo, não importa. O Senhor te gerou. E sua vida foi autorizada por Ele. Há um propósito de Deus na tua vida, querido. Em todos nós há um propósito. E o propósito é fazermos tudo para a glória dEle. Nós nascemos para a glória dEle. Então, tudo que formos fazer, que seja para a glória dEle. Até o que você veio buscar nessa noite, na porta aberta, essa porta de oportunidades em Cristo, que seja para a glória de Deus. Ele pode te dar tudo, se for para a glória dEle. Só uma coisa para vocês ficarem bem atentos sobre o falso evangelho, que tem atraído tantos. O falso evangelho tira a mensagem de Cristo do púlpito, coloca mensagens poderosas, motivacionais, de autoajuda, que Deus vai fazer tudo, que Deus vai te dar, que tudo vai acontecer na tua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um evangelho que está dominando muitos púlpitos, pastor Jandas. Muitos púlpitos da nossa. Nós temos rodado o Brasil todo, queridos, até fora do Brasil. O evangelho de Satanás. Ele existe. E a mensagem dele está lá no deserto. Quando ele leva Jesus lá para o pico do monte. E fala com Jesus assim: te darei tudo isso, se prostrado me adorar. Quem tem interesse em realizar todos os seus sonhos, quem tem interesse em te dar tudo que você quer, é Satanás, querido. Ele quer que o seu céu seja aqui. Ele quer que você tire os olhos da eternidade e viva somente para os seus deleites, para aquilo que te apraz. Deus, Ele nos prometeu uma coisa só: suprir todas as nossas necessidades. E Ele é Pai. Talvez o milagre que você tanto está querendo não é o que Ele tem para você. É muito maior. E hoje eu entendo que tudo que o Espírito Santo fez neste vale foi para você, para mim e para você. Então, tudo que Ele faz nesse vale é para os peregrinos que nele atravessam, para que possamos chegar em Sião, para um dia adorá-lo face a face. É assim que o Salmo 84 nos ensina.
Então, quando eu abri a palavra, olha bem o que Deus está dizendo para você, querido. Não morrerei, mas viverei para um propósito só: contar as obras do Senhor. E como nós contamos, igreja? Através do nosso testemunho. Muitas vezes não precisamos nem abrir a boca. É com o nosso testemunho, as nossas reações, as nossas atitudes, o amor ao próximo, o perdão, a misericórdia. Tudo isso vai revelar Cristo em você. Você está vivendo com uma porta aberta diante de você, que é Cristo. Mateus 7:13 vai dizer que a porta é estreita, a porta é apertada, o caminho é árduo, mas ele leva a Sião, ele leva a Nova Jerusalém. É um caminho estreito, mas é um caminho de plenitude. É um caminho de renúncias, mas é um caminho de delícias no Senhor. É um caminho pleno na presença do Senhor, amados. É um caminho de morte para o seu eu, para as suas vontades, onde o seu orgulho morre, onde a sua autonomia de querer tomar conta da sua vida vai ter que morrer, porque agora quem manda é Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o Rei de um reino que está dentro de nós, igreja. Há um Rei que devemos a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa entrega total. Quando nós entendemos e compreendemos a soberania dele na nossa vida, não tem ninguém que feche a porta. Ela está aberta, com muitas oportunidades no seu casamento, no seu emprego, na sua vida emocional, nas suas escolhas. Tudo está aberto diante de nós. Mas cuidado, espaçosa é a porta e largo é o caminho que leva à perdição. Um caminho mais fácil, que te convida a construir a casa na areia, está perto dos amigos, perto da praia, perto dos lazeres, dos prazeres do mundo. Cuidado com este caminho. Cuidado. Ele leva para a condenação. O caminho da porta estreita, o caminho apertado, amado, é um caminho que demanda de renúncia mesmo. De morrer todos os dias, de aprender a viver um dia de cada vez, de romper com o pecado. Romper com o pecado. O que é pecado? Pecado não é fazer alguma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa que não é a vontade de Deus. Talvez você está fazendo uma coisa que é até certa, mas se não for da vontade de Deus, vai se tornar pecado, porque não vai glorificar o nome de Deus. Exemplo, Jesus não transformou pedra em pão. Era pecado transformar pedra em pão? Não. Ele tinha poder para isso. Ele estava com fome e ele podia transformar a pedra em pão. Mas não estava na vontade de Deus que ele fizesse isso. Então vamos aprender a entender e buscar de Deus, a conhecê-lo. A conhecer quem Ele é. É um Deus de princípios, querido. É um Deus de decretos. Um Deus de cura. Um Deus de prosperidade, é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, mas é um Deus de princípios. Não adianta você fazer tudo para agradar a Deus se você está transgredindo princípios de Deus. Por exemplo, eu lembro que quando nós chegamos na Igreja Batista Shalom, pastor Jandas, a primeira campanha que teve lá foi essa, Portas Abertas. Foi a primeira campanha. E eu me lembro que a nossa filha Luana, ela estava com 16 anos, isso. E ela começou a fazer a campanha. E a porta que ela pediu para abrir foi do coração do pai para o namorado. Ela havia terminado o namoro, um rapaz muito bênção de Deus, só que esse rapaz desviou. E o coração do Alisson estava aberto para outro rapaz. Um rapaz que vestia igual ele, tocava igual ele. Nós também nos enganamos, viu, pastor Janderson? Nós também nos enganamos. Era um bom rapaz, o outro, que o coração do Alisson estava aberto? Era. Mas não era o que Deus tinha para nossa filha. O que ela fez, então? Ela não quis ir contra um princípio bíblico. Honrar pai e mãe. Então, para honrar o pai, que não aceitava o rapaz, que o coração dela estava atraído,
E o rapaz já tinha voltado para a igreja. Para honrar o pai, ela fez a campanha sem transgredir nenhum princípio. O que ela pediu ao Senhor? Se este rapaz, olha, ela estava disposta a abrir mão. Olha a oração dela, uma adolescente de 16 anos. Se este rapaz for da vontade do Senhor para a minha vida, abre o coração do meu pai, Senhor. Abre o coração do meu pai, se este rapaz for da vontade do Senhor para a minha vida. Ou então, ela estava preparada para a porta fechar. Amém, igreja? Ela estava preparada, porque o que ia prevalecer aqui era a vontade do pai, que faz nós cantamos com tanta facilidade, mas para viver isso na prática não é assim não, queridos. Não é assim não. Mas ela lançou o desafio diante de Deus. Na última semana das 7 semanas, são 7 aqui também? Na última semana, era aniversário seu, né, amor? Eu não lembro de nada, né? Essas coisas, mãe não esquece. Só eu sabia da campanha dela, a oração que ela fazia. E eu fiz a mesma oração. Senhor, o Senhor fecha e o Senhor abre. Porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. É o coração do pai. Ela está honrando o pai. Na última semana era o aniversário do Ariston. O que o Ariston fala para a Luana? Fala assim, Luana, convida o Lincoln, que era para quem a Luana estava orando, para vir aqui em casa, para comemorar o nosso aniversário junto. A Luana, 7 semanas, o Senhor ouviu, se cumpriu. Hoje a Luana é casada com o Lincoln. Vocês viram ali, 6 anos de um casamento maravilhoso, abençoado por Deus, 2 servos do Senhor, que servem o reino, líderes de célula. E o Senhor presenteou com a Manuela o ano passado. Tudo que é feito segundo a vontade de Deus, querido, Deus abençoa. O que eu quero dizer para você, eu não quero desanimar não, mas talvez, provavelmente, o que você veio buscar, que é uma porta de emprego, uma cura, é legítimo. Deus pode fazer isso. O problema é que se tiver uma pessoa vindo buscar de Deus algo com uma legalidade enorme, com uma porta aberta para Satanás, em pecado de adultério, de fornicação. Vocês estão entendendo, igreja? Deus não vai transgredir os seus princípios. Deus não vai passar por cima da sua lei para nos abençoar, não. Quer ver uma coisa que muita gente tropeça e é gravíssimo, gravíssimo, é não perdoar. Se não perdoardes, o meu Pai também não vos perdoará. Meu Pai vai vos entregar, Mateus 18, a atormentadores. Quantas pessoas estão perturbadas na mente, porque entulhou o coração. Há um câncer na alma. O pior câncer, querido, não é o que está no físico, não. É o que está na alma. O que o Senhor fez na minha vida, pode passar a imagem, amor. Esse tumor aqui, ó, começou sobre um projeto e uma palavra profética vinda de Deus, estabelecida por Ele, que havia um projeto na enfermidade. Qual o projeto? Ele revelou em Lucas 4:43, pregar o evangelho em todas as cidades por onde eu te enviar. Esta foi a revelação do projeto de Deus nas nossas vidas. Pode passar, amor. Quando o câncer voltou, queridos, aqui foi um divisor de águas na minha fé. Porque até então, primeiro, a gente leva um susto enorme. Muitas coisas foram reveladas já de primeira. Assim que eu saí do consultório daquele médico, a pior notícia que se pode receber no consultório de um médico é essa. E eu perguntei ao oncologista qual a pior parte do trabalho dele. Ele falou, dar notícia. Não é fácil. Eu estava com 29 anos de idade. Nossas filhas com 3 anos, a Sara, e 11, a Luana. Eu era cabeleireira, tinha uma empresa, trabalhava eu e meu esposo na igreja, muitas funções na igreja. A nossa vida era um ativismo muito grande, uma vida normal. Nunca senti dor de cabeça, queridos. Mas havia um projeto, havia um chamado na minha vida. E Deus faz do jeito que Ele quiser fazer. Ele é o dono.
Ele é soberano. É um Deus que nos surpreende, queridos. E quando aconteceu o primeiro, eu saí da cadeira de rodas e tanta coisa aconteceu. Lá naquele consultório, quando eu saí com a notícia nas mãos, antes de tudo, Deus nos para no trânsito, na hora que o Asa liga o carro, na hora da partida, eu com a cabeça assim, ó, tentando entender o que era isso na minha vida, o que eu ia fazer agora, como é que ia ser um tumor na cabeça. Com 29 anos de idade, 2 filhas pequenas, estava dando nó na minha cabeça. Aí nessa hora o Aras freia o carro para não bater. Aí eu levantei na hora. Quando eu levantei, amados, o Senhor nos deu um presente, deu para você. Lembra que eu falei, tudo que foi para mim é para você. Estava no vidro traseiro, Deus fala de várias maneiras, amados. No vidro traseiro do carro estava escrito assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Não é na tua força não, querido. O Senhor nos chama para ser uma Filadélfia. Tens pouca força, mas tu és forte em mim. Em mim você é forte para enfrentar, para superar, para vencer qualquer obstáculo. Para qualquer coisa, você pode em Cristo. Não no seu entendimento, não nos seus dons, não no seu ministério, não na sua saúde, não no seu casamento, não nos seus filhos, não no seu emprego, não na sua mente, nada em você. Em nada, você não. Em você não. Em Cristo. Nele nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Quando veio o segundo câncer, aí já não era brincadeira não. Aí eu falei assim com o meu médico. O médico queria operar em 30 dias. Eu falei, não, doutor, não opero mais. Eu não opero. Eu quero fazer uma outra ressonância em 30 dias e vou trazer para o senhor. E ele, muito contrariado, ele e o Alisson, com a minha teimosia. Mas eu tenho um Deus de cura. Né? O nosso Deus não mudou, queridos. Nosso Deus é o mesmo Deus, amados. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o mesmo Deus. Deus, Ele cura. Deus, Ele cura tudo. Mas Ele vai curar do jeito que Ele quiser. Ele tem a forma de curar. Fé não é a certeza que Deus cura. Fé é a convicção que Ele é soberano para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Porque Ele cura, tudo é possível para Ele. Ele pode todas as coisas. Isso aí nós não temos dúvida disso. O que Ele quer nos ensinar é a descansar nele, na vontade dEle, na dependência dEle, nos ensinar o que está escrito na palavra, que nós devemos ter uma mente renovada para conhecê-lo, porque só assim nós vamos de fato experimentar a vontade dEle, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Como é que é isso na prática, igreja? E na prática? Como no papel é bonito, né? Mas quando Deus diz não, como é que fica na prática essa vontade perfeita, boa e agradável? É maravilhoso quando Deus renova a nossa mente, quando somos transformados na nossa mente. Isso é conversão, isso é regeneração, isso é nascer de novo. Isso é novo nascimento. Nós estamos com muito crentes no Brasil, muito crentes nos Estados Unidos, muito crente para tudo quanto é lado, mas pouquíssimos nascidos de novo, pouquíssimos convertidos, muitos crentes, porque são muitos crentes que têm buscado a Deus e não ao Pai, mas a Deus para ter coisas, para realizar sonhos. Cuidado com esse Deus que a tua fé, que a tua crença te faz buscar. Toma muito cuidado. Essa palavra vai confrontar, tem confrontado já a sua fé. Você não, como diz o pastor Jansen na oração, nós não vamos sair daqui da forma que entramos. Porque nós vamos conhecer um Pai que ama o Filho e que tem bênçãos para dar. E Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Ele quer que você o ame por quem Ele é. Pelo que Ele já fez naquela cruz, querido. Ele já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. E todas as coisas estão em Cristo Jesus. Todas as portas abertas estão em Cristo Jesus. Aprenda isso. A pedir agora, não para o seu próprio deleite. O emprego que o Senhor vai abrir para você,
que seja para a glória de Deus, que não seja para te tirar do culto, que não seja para te afastar dele. Que os filhos que ele vai salvar, que os casamentos que ele vai restaurar, que seja para a glória de Deus, para a salvação, para que todos dessa cidade vejam Cristo na tua vida, lá no teu emprego, lá na tua casa, lá na tua escola. Peça ao Senhor, mas peça para a glória dele. É isso que é oração eficaz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o seu próprio deleite. Quantas vezes temos pedido a Deus para transformar o outro, para que nós possamos ter uma vida mais confortável? Está errada essa oração. Eu tenho que pedir a Deus para transformar o cônjuge, transformar o filho, não é para que eu me sinta melhor, não. É para que essa pessoa possa glorificar a Deus. Senhor, salva minha esposa, salva meu marido, para que ele seja um servo, um instrumento do Senhor. Não para que eu tenha uma vida com menos sofrimento. Não para que eu tenha uma vida mais confortável. Vocês estão entendendo? Tudo que eu pedi a Deus, eu tenho que pedir pronta para entregar 100% para Ele, do que Ele me deu. Quer ver um exemplo? O exemplo de Ana. Ana chorava e chorava, ela subia a Jerusalém, e toda vez que ela subia, ela chorava a Deus para dar a ela um filho. Ela era estéril. E uma mulher estéril, naquela época, era como se ela fosse amaldiçoada por Deus. Só que Eucana, pela lei, ele podia ter mais de uma esposa, porque Ana não podia dar filhos para ele. Então ele casou-se com Penina. E Penina, todo ano, Penina criava, gente. Todo ano Penina tinha filhos. Agora Ana subia para Jerusalém para adorar a Deus com Eucana, Penina e os filhos iam zombando de Ana até chegar lá. Zombando dela, humilhando aquela mulher. Imagina a dor daquela mulher. Quantos anos ela passou pedindo a Deus um filho, até que um dia ela entrou no templo de uma forma diferente. Sabe por que Deus ouviu a oração de Ana depois de tantos anos? Porque Ana, muitas vezes, provavelmente ela pediu para realizar o sonho dela de ser mãe. Outras vezes pediu para que Eucana não tivesse outra esposa. Outras vezes ela pediu para que Penina não a humilhasse. Outras vezes ela poderia ter pedido para dar satisfação para a sociedade, porque ela não queria ser uma mulher estéril. Então ela pediu por vários motivos, mas nenhum atingiu o coração de Deus. Nenhum atraiu Deus para aquela oração, porque tudo foi para ela. Tudo ela pediu pensando nela. Eucana até disse para ela: Ana, o meu amor é maior do que de 10 filhos. Não, mas não era suficiente isso. Ela tinha que ter um filho. Sabe, Deus dá por quê? Tudo que eu falar com você, deixa Deus ministrar no teu coração por aquilo que você veio buscar. Amém? Eu não sei o que você veio buscar, o Espírito Santo sabe. Aras nunca me viu contar essa história da Ana. Tem 7 anos viajamos juntos, como itinerantes. Nunca ouviu. Ele fala que toda pregação é diferente, nunca é igual. Ainda bem, né? Imagina. Coitado do meu esposo. Um dia a Ana entrou naquele templo. Parecia estar embriagada. Mas ali ela morreu para ela mesma. Isso é evangelho, querido. Evangelho é o caminho de renúncias, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora a Ana acertou a oração dela. Senhor, me dá um filho. Agora para ti, não para mim mais. Me dá um filho para que eu possa entregar a ti. Me dá um filho para que o teu nome seja glorificado. O Senhor atendeu a oração dela no mesmo dia, naquela noite ainda. Naquela noite Ana já engravidou. Já pensou, gente? Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada. Somos nós. O problema somos nós. Os nossos pecados. Pecado nos afasta de Deus, queridos. Pecado impede que Deus nos ouça. Que é isso, Maristela? Pecador arrependido, Deus ouve. Pecador com o coração quebrantado, Deus ouve. Mas Isaías 59 vai nos revelar algo terrível. Os meus braços não estão encolhidos porque eu não posso te salvar. Nem meus ouvidos estão tampados porque eu não posso te ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre eu e vós. Eu não posso vos ouvir. Se você não perdoa aquele que te ofendeu,
Ele também não te perdoa? Desentulha teu coração. Faça uma faxina na tua alma hoje. Faça um conserto com Deus hoje. Vamos parar de tratar o pecado levianamente, como se nada estivesse acontecendo. Eu gosto de dar nome aos bois, porque muitas vezes nós estamos fazendo o pecado ser subjetivo. Ah, pecado para você é pecado isso aí, mas para mim não é não. Pecado é pecado, gente. Tudo que nos separa de Deus, tudo que é fora da vontade de Deus é pecado. Adultério é pecado. Pornografia é pecado. Quantos vícios? Pornografia, masturbação, práticas homossexuais é pecado, igreja. Vício de qualquer espécie que for é pecado. Tem gente que é viciada em exercício físico. Vício de exercício físico. Viciado em academia. Vício tem que tratar. Cuidado. Tudo que se torna maior do que Deus na tua vida, além de se virar idolatria, vai se tornar um vício também. Temos que ser moderados, equilibrados, cheios do Espírito Santo, amados. Fornicação é pecado. Namorado e namorada fazer sexo antes do casamento, isso é fornicação, é pecado. Mentira é pecado. Quantos crentes mentirosos que nós temos visto e falam que é uma mentirinha só. Uma mentirinha. Eu tive que contar mentira. Eu ouço tanto isso de crente, pastor Janderson. Eu tive que contar mentira. Como assim, gente? A única coisa atribuída ao diabo como pai é mentira. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Fale a verdade. Fale a verdade com o teu próximo. Confesse. Se pecou, confesse. Insubmissão é pecado, mulheres. Ser submissa, primeiramente ao Senhor, nos ensina a submissão ao esposo. Ser submissa ao esposo não é estar debaixo dos pés dele, não. Não é ser capaz do marido, não. Mas é auxiliá-lo nas decisões, nas escolhas. Porque essa foi a missão que o Senhor nos deu. De auxiliar o nosso marido. A palavra fala que a cabeça da mulher é o esposo. E a cabeça do esposo é Cristo. Ou seja, Cristo deu a sua cabeça pela sua noiva, que é a igreja. E o esposo tem que fazer a mesma coisa por ela. Isso que é ser cabeça. É colocar a cabeça a prêmio. Para cuidar dessa mulher. Para tratar ela como uma pessoa de honra. Frágil, que precisa da proteção e da liderança dele. Não é mandar nela. Temos que ter sabedoria. A palavra de Deus nos fala para sujeitarmos uns aos outros. Assim também o esposo se sujeita à esposa e a esposa se sujeita ao marido. Mas se um dos dois é cabeça dura e não gosta de ouvir, então que o humilde, aquele que não é orgulhoso, sofra o dano. Dá outra face. Ceda. Lá na frente, esse teimoso, orgulhoso, seja você, seja ele, vai aprender com o Senhor. Os dois têm que estar de acordo. Como andarão os dois juntos se um não estiver de acordo? Tudo que Deus coloca como lei para nós é para o nosso bem. Se Deus nos fala para sermos submissas, para estarmos na mesma missão com o marido, é para o nosso bem. É para a edificação da nossa casa, dos nossos filhos. É para o nosso bem. Marido, que a tua cabeça seja de Cristo. Que você tenha a mente de Cristo. Que trate a sua esposa como Cristo tratou a noiva. E como Cristo tratou a noiva? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? De forma nenhuma. Ele a amou. Ele deu sua vida por ela. Está aí o exemplo na palavra. Os filhos que não honram os pais. Tem bênçãos, promessas de Deus para filhos que honram os pais. Agora, se não honra pai e mãe, olha, seu pai pode ser um alcoólatra, sua mãe pode ser uma prostituta, não importa quem eles sejam, amados. Há uma lei, há um princípio de honra. Que os filhos devem honrar os seus pais. Obedecê-los no Senhor. Porque o Senhor está acima dos teus pais.
Se os seus pais te mandam fazer algo que não vai agradar ao Senhor, você vai obedecer ao Senhor. Mas isso não quer dizer que você vai levantar a voz para eles, você vai desobedecer, você vai desrespeitá-los de forma nenhuma. Você é um servo de Deus, sua mãe faz trabalhos lá no terreiro de macumba e ela quer que você vá lá fazer o trabalho com ela. A quem você vai obedecer? Ao Senhor. Vocês estão entendendo? Ao Senhor. O Senhor está acima de toda autoridade. As autoridades estão colocando leis para nós, para nos forjar a aceitar a ideologia de gênero. Nós vamos aceitar isso? Porque a autoridade mandou? Não vamos aceitar. Por quê? Nós vamos obedecer ao Senhor. Então, acima de tudo, é ao Senhor que nós vamos obedecer. Mas os filhos têm que honrar os seus pais. Devem honrar os seus pais. Vocês estão entendendo, queridos? A porta está aberta. Tá? A porta está aberta para muitas oportunidades em Cristo. Para que o Evangelho seja pregado, para que a palavra seja pregada a tempo e fora de tempo. Isso aí, quantas vezes Deus nos dá profissões para que vidas sejam salvas lá dentro? Você já pensou nisso? Pedir a Deus um emprego para que você venha salvar almas lá dentro? Eu pedi isso ao Senhor. E sabe o que o Senhor foi me dar? Eu não queria não, mas Ele me deu um salão de beleza. Virei cabeleireira e comecei a pregar o Evangelho para minhas clientes. 13 anos, o meu salão foi um campo missionário. 13 anos, até que em 2014 Deus requereu. A mesma coisa Deus fez com o Ariston. Mudou toda a vida profissional do Ariston. Que o que importa é o reino de Deus. Tudo tem que ser feito para o reino de Deus. O Ariston tinha um emprego, trabalhava para uma empresa multinacional, e ele estava cansado, ele estava esgotado, ele não tinha tempo para a obra, ele não tinha tempo para Deus. E um dia ele foi acometido pela dengue, uma dengue muito grave, que fez ele levar uma queda dentro de casa, de madrugada, teve traumatismo craniano. E naquela oração, lá no hospital, os dias se passando com ele internado, ele pediu: Senhor, mude a minha vida. Você orou isso antes da dengue, antes do traumatismo. Ai, Deus mudando a vida da pessoa, né? Senhor, muda a minha vida, porque neste emprego eu não consigo doar a minha vida com qualidade para o Senhor. O que veio no coração do Ariston? Eu vou pedir demissão. Na semana que ele foi pedir demissão, o gerente chamou o Ariston e mudou toda a história do Ariston. Ele saiu da empresa para ir para uma distribuidora, para ganhar muito mais, trabalhando muito menos. Ninguém explica Deus, queridos. Por que Deus fez isso? Porque o coração dele se inclinou para o reino. Por isso que a palavra fala: busque primeiro o reino, o meu reino. Eu visto os passarinhos, eu visto os lírios, eu dou de comer para os passarinhos. Quanto mais você, que são os meus filhos. Mas busque primeiro o meu reino. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Isso eu quero que vocês entendam. Mas Deus quer nos ensinar a buscá-lo em primeiro lugar, a viver nele, romper com o pecado. Que a sua vida seja uma carta viva nessa cidade. Que você possa manifestar Cristo na sua vida. Que você possa perdoar como Ele perdoou. Que você possa amar como Ele amou. Que você possa orar por aqueles que te perseguem. Que você possa amar os teus inimigos. Que você possa romper com tudo que te afasta dele. Seja amizade, seja vícios de redes sociais, vícios de WhatsApp. Tudo que te rouba o tempo. Rompe e comece a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não quer dizer que você não vai ter um Facebook, não quer dizer que você não pode ter um Instagram, não quer dizer que você não pode ter o WhatsApp, não é isso. Mas faça tudo com moderação, remindo o seu tempo, aproveitando todas as oportunidades, seja no Face, seja no Instagram, seja na rua, seja no ônibus, seja em qualquer lugar, para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Só isso, querido. Pregue sempre o Evangelho. Que a tua vida seja para pregar o Evangelho. O Deus que eu dei 30 dias para Ele me curar, os 30 dias se passaram. Agora está para conhecer realmente quem Deus é. Ele disse não. Ele não curou.
Ele estava fazendo algo muito maior do que eu poderia imaginar. Pode passar, amor. E antes de continuar a história, quando ele disse não, eu cheguei chorando em casa, desesperada com o não de Deus. Quem não se desespera com uma porta fechada, não é mesmo? E hoje eu sei que as portas que se fecham por Deus são portas abertas lá na frente, de vitória. Portas que se fecham agora são livramentos, são crescimentos, é para maturidade, é para que a nossa fé lá na frente nos faça ser inabaláveis diante de qualquer circunstância. Nós estamos sendo treinados para viver os dias difíceis que virão pela frente, amados. Então, algumas portas Deus vai ter que fechar sim, para aprendermos a depender dEle, pararmos de murmurar, aprendermos a sermos gratos por tudo, do amanhecer ao anoitecer. É isso que Deus está nos ensinando, a dependermos dEle. Quando Ele disse não, eu falei, Senhor, o Espírito Santo gerou no meu coração mais uma vez a falar comigo na palavra. E eu falava, Senhor, fala comigo na Tua palavra. Fala sobre este projeto que o Senhor mostrou em 2004. Fale sobre essa enfermidade. O que é isso que está acontecendo? Eu estava desesperada. Eu abri a palavra, o Senhor falou lá no profeta Zacarias, capítulo 13, nos versos 8 e 9. Presta atenção, igreja. Quem Deus estava se revelando naquele momento para mim e para você. No verso 8, estava escrito assim: as duas partes serão extirpadas e vão expirar. Quando eu li a palavra extirpar, eu conhecia ela. A medicina usa essa palavra para dizer que vai operar, que vai retirar tumores. E a palavra estava escrita aqui há 2.500 anos. Eu sabia que Deus estava falando comigo. O primeiro foi extirpado, o segundo seria. E eles vão expirar. Só que o verso 9 ele continuava assim: mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo, provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome e eu ouvirei. E direi, você é meu povo. E você dirá, tu és o meu Deus. Toda vez que a palavra se referia a fogo, a prata e a ouro, está se referindo à fé. A nossa fé só é provada no fogo. E Pedro fala que quanto mais a nossa fé é provada, mais ela se torna como o ouro, mais valor ela tem. Quanto mais o ouro é queimado, mais vai ficando só os resquícios, até que ele fique totalmente purificado. Assim a nossa fé. Deus quer uma fé limpa. Deus quer uma fé genuína em nós. Deus quer uma fé que nos faz descansar. Deus quer uma fé que nos faz andar sobre as águas quando o mar não se abrir. Deus quer nos dar uma fé que nós possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar nele, sabendo que Ele é o Pai, que o Pai é nosso, que o pão é nosso e que nada nos falta. Isso é fé, queridos. Fé é conhecer quem Deus é. E Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai fiel. Ele é Pai zeloso. Mas Ele também é Pai que disciplina. Ele é Pai que açoita o filho que ama. Um Pai que quer que nos aproximemos dEle com a fé que lhe agrada. E a fé que lhe agrada não é a fé de barganha, não é a fé de comércio, não é a fé de negócios, mas é uma fé de entrega, é uma fé de renúncia, uma fé que me faz romper com o pecado, de viver um dia de cada vez, matando cada dia a minha natureza perversa, maligna, essa natureza que nos faz, que nos inclina para o mal. Todos os dias nós temos que matar essa natureza dentro de nós. Como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou. Essa é a nossa guerra, queridos. É contra nós mesmos. Nós temos que viver um dia após o outro, rompendo, com fé, não pecando deliberadamente. Que se eu pecar, que seja por acidente.
Que logo venha o arrependimento e eu peça perdão. Porque nós já não estamos mais debaixo da servidão do pecado. Nós já não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Então eu não vou lá na esquina adulterar, porque isso é pecado deliberado. Dele já estou livre. O pecado já não me escraviza mais. Por isso que a palavra fala que as tentações que vêm sobre nós, e ser tentado não é pecado, querido. Nós somos tentados todos os dias, das mais diversas maneiras. Nós somos tentados porque Satanás conhece as nossas fraquezas. Satanás sabe a fome que nós temos e do quê. Então as tentações virão de várias maneiras. Ser tentado não é pecado, porque aquele que está em Cristo, ele tem um escape. E o escape é: não quero, não vou, não faço. Esse é o escape. Nós temos a autoridade do nome de Jesus para não cometer pecados deliberados, queridos. Então vamos pedir ao Senhor que não nos deixe cair na tentação. Porque se uma vez cair na tentação, nós vamos conceber do pecado, nós vamos ficar grávidos dele e ele vai nascer. E ele nascendo, ele vai gerar morte. Ele gera morte. O pecado é a doença. O câncer pior não é aquele não. O câncer, olha o que Deus fez. Isso aqui é para confrontar a nossa fé, queridos. Deus poderia ter curado? Poderia. Eu poderia estar com uma imagem limpa para mostrar para vocês de um Deus que cura câncer? Poderia fazer isso. Mas não falta testemunho que Deus curou câncer. Nós temos visto isso, né, amor, no Brasil? Deus curando câncer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Até para curar câncer, ele só cura se tiver propósito. Para salvação, para glorificação, para cura da família, para cura de relacionamentos. Quantas pessoas cancerosas nós temos visto Deus usar para curar famílias, trazer para salvação. Mas quando Deus não cura também, ele tem um propósito. Então fé não é a certeza que Deus vai me curar. Fé é a certeza que Deus cura da forma que ele quiser. E uma das formas que ele cura é levando. Aí não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais choro. É uma forma de Deus curar. Eu só poderia estar dizendo isso agora porque a minha fé foi curada. E eu descanso nisso. Eu sei que se eu não acordar aqui amanhã, se eu acordar aqui amanhã, Cristo acorda comigo. Mas se eu não acordar aqui amanhã, eu acordo com Cristo. Essa é a cura. O câncer está aqui no cérebro. Essa aqui é a terceira parte. Lá em São Paulo, em 2008, o médico disse: Maristela, toda vez que você fizer a ressonância, você vai ver o terceiro. Porque o terceiro vai ficar. Olha, o que o Espírito Santo trouxe à memória? 2005. Lembra lá de profeta Zacarias? Eu tinha esquecido, igreja. Mas nós temos um Deus do antes. Um Deus que planeja antes. Um Deus que sabe antes. Um Deus que fortalece antes. Um Deus que provê antes. Você não vai passar nenhuma adversidade sem que Deus providencie todos os recursos antes, para que você possa vencer. Amém, queridos? Vocês estão meio assustadinhos? É isso. Deixa eu cutucar mais a zona de conforto de vocês aí. Tem lugares que a gente passa que a pessoa não dorme à noite. Depois vem falar: mas se ela não dormir à noite, glória a Deus. É para comer essa comida, digerir e ruminar e comer de novo, igual a ovelha faz. Porque esse evangelho de Cristo Jesus foi isso que ele fez na minha vida. E me ordenou a testemunhar, pregando o verdadeiro evangelho. Só para vocês compreenderem na prática, tudo que Jesus faz é pedagógico. É para nos ensinar alguma coisa. Ele curou 10 leprosos. Vocês lembram disso? 10 leprosos foram curados por ele. Amém? Quantos foram abençoados? 10 leprosos foram curados. Quantos foram abençoados? Quantos voltaram? Quantos foram abençoados? Eu também falava que era 10. Só um. Por que, Maristela? A bênção é Cristo. Vou explicar para vocês. Tem muita gente curada indo para o inferno agora. Tem muita gente prosperada indo para o inferno.
estiveram de frente com a verdade e não a conheceram. Aqueles 9 estavam curados da lepra, mas agora a alma deles estava leprosa, irremediavelmente leprosa, porque estiveram de frente com a verdade, estiveram de frente com Cristo Jesus e não a conheceram. Mas volta um samaritano, curado da lepra, volta para agradecer. Alguma coisa chamou muita atenção dele, muito mais do que a cura, aquele quem o curou. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fala: uai, cadê os outros 9? Só você voltou? Então a tua fé te salvou. Está vendo, igreja? A maior porta que está aberta é Cristo, é a nossa salvação. Tão grande salvação é essa porta que está aberta diante de nós, amados. Ela está diante de nós. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta, com muitas oportunidades. Mesmo que você tenha pouca força, mesmo que a tua fé seja como um grão de mostarda, mas ela vai crescer quando você passar por essa porta. Você vai entender que mesmo sem força, mesmo com medo, mesmo esmorecendo, a tua força é Ele. É Ele que é a tua força. Não é você. Não está em você. É Ele. É Ele que me sustém. É Ele que me fortalece. É Ele que me coloca de pé para pregar. Deus cura tudo. Ainda que Ele não remova a doença, Ele cura a fé, Ele cura a alma cancerosa, amados. Ele permitiu que isso ficasse assim. A terceira parte ficou. Ficou. E agora o câncer não é mais para a minha vida. Porque eu vivo um tempo eterno com Deus. Já estou curado em Cristo. Ele levou sobre Ele não só os meus pecados, mas as minhas dores, as minhas enfermidades. Tudo. Ele levou sobre Ele tudo. Mas ainda eu sinto dor. Ainda eu tenho enfermidade. Porque o corpo que eu habito nele agora não é o corpo que eu vou ter. Eu já vivo no tempo eterno de Deus para já entender que aquilo que eu vou ser, eu serei. Não sou ainda. Ele já venceu tudo na cruz por mim. Então eu posso viver na eternidade. Eu posso viver como curada. Amém, queridos? Porque aquele que está em Cristo nunca morrerá. Viverá eternamente. Então, que Deus permitindo aí, o milagre maior não seria a cura. O maior milagre não seria apresentar para vocês uma ressonância, uma imagem de um tumor curado. O maior milagre é ver Deus segurar o câncer com as mãos. Ele segura a morte dentro do meu cérebro. Não há ninguém que sobreviveu a esse câncer. Eu estou viva há 14 anos. Com um terceiro câncer vivo dentro do cérebro. Para a medicina, isso é milagre. E isso é inexplicável. Isso é confundível, isso é confusão para eles. Deus disse que eu confundiria a medicina. Ele colocou diante de mim uma porta aberta, também com essa oportunidade também de confundir a medicina. Então, amados, diante de nós tem portas abertas em todas as áreas da nossa vida, para que o reino de Deus seja manifestado, seja revelado. Olha o que o pastor Janderson faz lá na cadeia. Isso é porta aberta. Olha o que ele faz na rua, orando por todos que ele vai passando e vai orando. São portas abertas. Não há limites. Quando nós trabalhamos para o reino de Deus, não há limite. Ele faz tudo por nós. Mudou toda a vida dele, como mudou todas as nossas vidas, para que nós possamos viver somente para Ele. Falta alguma coisa, pastor? Sobra, pastor. Oi, meu? Glória a Deus. Não falta nada, mas ainda que não sobre, não falta nada, mas ainda sobra. Sobra paz, sobra alegria, sobra o contentamento, sobrepuja. Tudo que Deus nos dá vai sobrar, amados. Sempre vamos ter para dar para alguém. É assim que Deus faz. De vez em quando chega um queijinho lá, chega umas coisinhas lá. Deus é Deus maravilhoso, amados.
Ele nos surpreende, né, amor? Nós temos vivido na dependência do Senhor. Ele me requereu a profissão, me requereu o emprego. 60% do orçamento da nossa casa era o salão que fazia. E quando eu falei assim, amor, eu posso abrir mão do trabalho, porque o Senhor está requerendo ele. Totalmente para o ministério. De um ministério que a gente não vive dele. Aí o Alisson, pode, porque o Alisson tinha um bom salário. Passou um mês, a porta fechou. A porta fechou. E aí, igreja? Eu já tinha passado meu salão para frente. O emprego que ia suster as nossas vidas, fechou. E aí? Deus abriu uma maior. Não para ganhar mais, para ganhar menos. Mas nos ensinou a viver na dependência total dele, amados. Amados, se eu tivesse mais 2 horas aqui, meu Deus, como é maravilhoso viver na dependência do Senhor. Como é maravilhoso sermos moldados, forjados a crescer, ainda que doa, amados, vai valer a pena. Vale a pena. Amém, queridos? As portas estão abertas, mas a maior porta aberta para a tua vida hoje é da salvação. Que a tua alma seja curada nesta noite, que a tua fé seja curada, que a tua mente seja liberta para viver as delícias deste caminho estreito, ainda que seja de renúncia, mas é um caminho pleno. Amém? Fecha os teus olhos. Ore ao Senhor, faça uma oração pessoal. De tudo que você ouviu, fala, Senhor, está diante de mim a tua vontade, teu reino. Me ajuda, Senhor. Me perdoa. Há pecados que me separam do Senhor. Há pecados que me fazem me afastar de Ti, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Se você quer vir aqui à frente, queridos, pedir ao Senhor aqui na frente, se humilhar diante dEle, para que Ele restaure a comunhão, para que Ele restaure a aliança. Vem aqui, eu quero orar com você aqui na frente. Pode vir sem ter vergonha. Vem orar comigo aqui. Aí a corajosa já ficou, é isso que eu gosto, ó, a ousadia. Não é fácil para ninguém não, tá? Não é fácil para ninguém não. Chamar aqui na frente para receber bênção, a vitória, a chave da porta, é o milagre, é fácil. É fácil demais. Agora chamar apelo para frente, para arrependimento, para se humilhar diante do Senhor, isso aí já é outra história, né, igreja? Vamos romper com isso agora. Vamos dar ao Pai o que realmente importa. Nosso arrependimento, o nosso coração contrito. Deus só pede uma coisa de nós na palavra dele. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Uma coisa só. Não é o seu dinheiro, não é o seu serviço, não é nada disso. Dai-me o teu coração, filho meu. Dá-me o teu coração. Querido, entrega o teu coração para Deus agora. Peça perdão. Você está em pecado. O Senhor te revelou o teu pecado. O Senhor mostrou, deixou você nua diante da palavra. Te deixou nu diante da palavra. Porque a palavra de Deus faz isso. Para lavar, Ele nos deixa nus. Para curar a ferida, a doença é exposta. Então, amados, não saia daqui sem se arrepender verdadeiramente do amargo do pecado. Não chame o amargo de doce. Não chame trevas de luz. Trevas são trevas. Amargo é amargo. Pecado é pecado. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor, está aqui o teu povo diante de ti, Senhor, que se arrepende no teu altar, na tua presença nesta hora. E assim que como o Senhor fez com Isaías, com uma brasa viva tirada do altar, que tocou os lábios daquele profeta. Oh Deus, que naquela hora ele disse: ai de mim! Ai de nós, Senhor! Ai de nós, Pai! Toca, Senhor, com brasas vivas do altar. Toca
toca na nossa mente, na nossa consciência, oh Deus, e venha curar a nossa alma, venha curar esse câncer, o câncer do pecado, essa doença que nos separa de Ti, Senhor, essa doença que não permite que o Senhor nos abençoe, como um Pai amoroso, como um Pai zeloso que Tu és, Senhor. Que haja arrependimento nessa hora, arrependimento genuíno, Pai. Em nome de Jesus, vai ao encontro de cada coração que está aqui na igreja, que está aqui na frente, Senhor, e venha esmiuçar, oh Deus, que venha se humilhar diante de Ti, Senhor, nesta hora. Que Satanás venha ser destronado destas vidas, porque o Senhor já levou cativo o cativeiro, Senhor. Não somos mais cativos ao pecado, nós somos libertos no poder do sangue de Jesus, Pai. Oh Pai, que todo espírito maligno que tem aprisionado vidas aqui, que tem cegado o entendimento, que tem tirado a paz, que tem trazido aflição, angústia, tem trazido espírito de morte, de rejeição, abandono, oh Deus, em nome de Jesus, na autoridade de Cristo Jesus, nós repreendemos todo espírito demoníaco que batalha contra estas vidas, na mente dessas pessoas, que elas saiam daqui libertas, que elas saiam daqui remidas no sangue do Cordeiro. Venha libertar do falso evangelho, venha libertar da religiosidade, venha libertar, meu Deus, de todo engano, de todo sofisma, em nome de Jesus. Todo espírito, ó Deus, que se esconde na alma, na mente dessas pessoas, seja agora destronado, seja agora, Pai, julgado por terra, que essas vidas sejam libertas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.